Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Brasão Cast, tá? Mais uma vez aqui para agradecer o carinho da audiência de vocês, tá bom? Vai chegando, vai deixando aí seu like, vai compartilhando a nossa live. Já estamos ao vivo para todo mundo através das nossas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Vai comentando, vai deixando aí seu boa noite, vai deixando aí de onde você está nos assistindo e vai compartilhando. Deixa seu like, deixa sua pergunta, tá? Deixa a sua sugestão. É muito bom interagir com vocês. Gente, Brasão Cast imperdível hoje, recebendo mais um convidado especial que vai aqui falar um pouco da sua trajetória de vida, uma história inspiradora, uma história que com certeza vai motivar você aí de casa. Antes de apresentar, mostrar o nosso convidado de hoje, deixa eu falar para você aqui dos nossos colaboradores, as pessoas, os empresários que fazem o Brasão Cast acontecer. Brasão Cast é um oferecimento da Physical Life Academia, a maior e melhor academia de Sigefredo Pacheco, um ambiente amplo, equipamentos modernos, novos, para lhe proporcionar um ambiente para que você possa cuidar do seu bem-estar físico. Passe agora mesmo na Physical Life Academia, agende a sua avaliação com o nosso amigo Xavier, proprietário da academia, e com toda a equipe da Physical Life Academia, a maior e melhor academia de Sigefredo Pacheco, planos acessíveis que cabem no seu bolso, é na Physical Life Academia. Olha, falar também do nosso parceiro comercial JK, um supermercado completo na cidade de Sigefredo Pacheco, com gêneros alimentícios em gerais, hortifruti e frigorífico. Preço baixo, qualidade de verdade, você só encontra no comercial JK. Brasão Cash é um oferecimento da Pré-Hospitalar Saúde, sua clínica médica de saúde integrada na cidade de Teresina. Alô, meu querido Renan Silva. Renan Silva, deixa eu falar das Óticas Elô. Tenho sempre aqui um carinho muito especial ao falar das Óticas Elô. As Óticas Elô, que está aqui em Sigefredo Pacheco, Jatobá do Piauí. Há 5 anos, Renan Silva, e por falar em 5 anos,
As Óticas Elo vem aí com uma super promoção. Mês de junho, completando 5 anos aqui na cidade de Sigefredo. E quem ganha é você, cliente. Tem aí sorteio de brinde. Já estou sabendo, Renan, que tem um fogão lá para ser sorteado para os clientes, para os amigos das Óticas Elo. Olha, você aí de casa está nos acompanhando através da internet e eu tenho certeza que você está usando a melhor internet. Claro que você sabe que eu estou falando da Online Connect, internet 100% fibra ótica, conectando você ao mundo com internet de qualidade. Deixa eu falar também do meu parceiro, meu irmão, meu amigo, Ronaldinho, da RG Imports. É a grandona, é a diferenciada, moda masculina, acessórios, é na RG Imports. Lá você encontra aquele look perfeito, tá bom? Qualidade, preço baixo. RG Imports, a grandona, a diferenciada, Sigefredo Pacheco, não tem para ninguém. E o mais bacana, Renan Silva, entrega aí para todo o Brasil, para todas as cidades circunvizinhas. Olha, gente, o BrazãoCast é um oferecimento também do Daniel Celulares. Daniel Celulares, assistência técnica para o seu celular, conserto, manutenção do seu celular. Passe lá no Daniel Celulares, localizado na rua Joaquim da Mata, 152, no centro de Sigefredo Pacheco. Assistência técnica e também venda de acessórios, capinhas, películas a partir de R$10. É isso mesmo. Daniel Celulares. Olha, deixa eu falar também da Silmara Alves Próteses Dentárias. Gente, sua prótese dentária quebrou, trincou, você está querendo renovar esse sorriso? Fale agora mesmo com a Silmara Alves Próteses Dentárias, localizada ali na rua Policarpo Chaves, no centro de Sigefredo Pacheco, uma profissional excelente. Passa lá, confere o que estamos anunciando. Gente, falar aqui do nosso Dr. Iago Kevin. Dr. Iago Kevin é uma referência na área criminalista, direito do consumidor e também na área previdencialista. Escritórios físicos na cidade de Sigefredo Pacheco, Campo Maior e Jatobá. Em Sigefredo Pacheco, atendimento presencial toda sexta-feira, mas o escritório funciona de segunda a sábado. Gente, Dr. Iago Kevin é um parceiro, é um profissional assim, referência no ramo da advocacia, tá? Um jovem talentoso e é nosso parceiro aqui, Renan Silva, do nosso BrazãoCast. Muito orgulho de trabalhar, de ter ele como colaborador aqui no nosso BrazãoCast. Gente, BrazãoCast também é um oferecimento da IR Smart Cell, meu amigo, meu irmão Ismael, tá bom? Você que está querendo aí trocar seu iPhone, está querendo comprar seu primeiro iPhone, comprar seu iPhone novo, você tem que ir lá na IR Smart Cell, referência ali na cidade de Campo Maior, referência no estado do Piauí. Cara super bacana, um atendimento, sabe, diferenciado. IR Smart Cell, a gente está falando de referência, a gente está falando dos melhores. Passe lá agora mesmo e confere o que a gente está anunciando, tá bom? Olha, parceiro novo aqui no BrazãoCast, deixa eu falar da RR Rações. Gente, a RR Rações, tudo em ração para o seu animal, suíno, caprino, ovino, pets, todo tipo de ração e também medicamentos em gerais, você encontra na RR Rações. É uma organização dos irmãos Portela no assentamento baixo. Preço baixo na ração, você já sabe. Gente, criadores em gerais, a melhor casa de ração de Sigefredo Pacheco é a RR Rações. Um abraço para o meu amigo Railton, que organiza ali a RR Rações. Pessoal, muitas pessoas já aqui na live, Renan Silva. Olha só que bacana. Meu amigo, não é brincadeira não. Por aqui já mais de 100 pessoas simultaneamente na nossa live, tá bom? Muito bacana. E já muitas pessoas deixando aqui seu comentário, seu boa noite, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, deixa aqui eu apresentar o nosso convidado especial de hoje, né? Já está aqui nos estúdios Brazão. Eu sei que vocês já viram aí o card da divulgação. Recebo com muito carinho pastor, poeta e escritor Luiz Carvalho. Pastor, muito obrigado por nos disponibilizar um pouco do seu precioso tempo para estar aqui conosco, nos estúdios Brazão, no podcast, para contar um pouco da sua trajetória de vida, das suas obras. É muito prazeroso para a gente recebê-lo aqui. Boa noite, Wesley. Estamos aqui com prazer meu estar participando aqui do programa e poder falar, poder compartilhar daquilo que a gente tem adquirido da nossa trajetória de vida. Pastor Luiz Carvalho, gente,
é um sigefredoense, é mais um piauiense daqueles que tem uma história de vida, né, muito bacana, inspiradora, motivacional, que passaram por dificuldades, mas que as dificuldades não foram barreiras, e sim degraus para subir na vida, né? Luiz Carvalho é um pastor, poeta, escritor, e tenho muito orgulho de receber pessoas, pastor, como o senhor, filhos da terra, que têm uma história tão bonita, tão inspiradora. Pastor, eu vou deixar que o senhor se apresente. Ninguém melhor para se apresentar do que você próprio, né? Falar um pouco das suas origens, falar um pouco do início do pastorado, como começou as poesias, as escrituras. Muito bem, Wesley, e todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Eu tenho um orgulho, de fato, de ser filho dessa terra. Orgulho e tudo que eu aposto é aqui. É aqui. Eu saí há 27 anos. 27 anos que deixou a cidade, pastor? 27 anos que eu deixei esse Feito Pacheco. Andei por várias cidades já do nosso estado, várias cidades. Eu saí como missionário, fui missionário em várias cidades, e já há 18 anos eu sou pastor presidente de igreja das Assembleias de Deus. Quando saiu daqui para fazer a obra missionária, mas ainda não como pastor, né? Não. A primeira experiência, você sai como missionário, e de acordo com o desenvolvimento na hierarquia ministerial, a pessoa vai a evangelista, né? E depois de evangelista, ele sai a pastor, ele é ordenado a pastor, desde que cumpra todas as regras que tem a ser cumpridas. Pastor Luiz, e a Assembleia de Deus, gente, o pastor Luiz Carvalho é pastor da Assembleia de Deus Missões, tem toda uma hierarquia, né, pastor? Você não chega a ser ordenado pastor assim de qualquer forma, passa por todo um processo. Queria até que você contasse, né, para que as pessoas que estão em casa, a comunidade evangélica, público evangélico que está aqui nos assistindo em massa, mas que você contasse para que as pessoas entendam, né, que não é só eu quero ser pastor, eu vou me tornar pastor. Tem toda uma escada para que a pessoa se torne um pastor. Sim. Wesley, a vocação, palavra-chave, a vocação ou chamada para a obra ou para o ministério, né, que já é uma recomendação paulina, do apóstolo Paulo, que deseja o episcopado, excelente obra, eu desejo. Então, assim, a pessoa que tem essa chamada, não é só simplesmente uma vontade, ele tem um espaço, e se ele desenvolver esse espaço, ele ser preenchido dentro da vontade de Deus, e com certeza as portas vão se abrir dentro do ministério, as portas vão se abrir. Então, o ministério não é simplesmente uma pessoa diga eu vou ser pastor e dormiu e amanheceu pastor. Na Assembleia de Deus especificamente, não é assim. Tem uma trajetória de vida, tem que passar pela melhor faculdade, que é a chamada sofrimento. Se esse homem for aprovado nessa faculdade do sofrimento, ele pode ser graduado em tantas graduações. No que faz o pastor não são suas graduações, é a sua vocação, né? É a vocação. Então, eu sou formado em várias áreas, mas não é a graduação que faz o pastor. Mas um pastor é a vocação dele, a vocação, a boa vontade de fazer, de coração. Agora, a questão acadêmica é de cada pessoa, né? Pastor, e você foi ordenado pastor há 18 anos atrás? Quando o senhor foi ordenado pastor, já tinha a exigência do curso de teologia? Sim. Porque por um período de tempo não era obrigado a ter, né? Somente a vocação, a aprovação, como você mesmo passou, o sofrimento. Isso. Eu tenho esses 18 anos de ministro entre evangelista e ordenação pastoral. Sim. E já estou presidindo igreja também esse período. E concernente à atuação desse vocacionado, a atuação dele desenvolver essa vocação que ele tem,
depende de Deus, especificamente dele, né? Se ele estiver... E no decorrer dessa minha trajetória, após sair de Sigefredo Pacheco, que tive em Lagoinha, foi meu primeiro lugar, foi lá o povoado de Lagoinha, São Miguel do Tapuio, localidade chamada Brejo da Onça, onde eu passei mais de 2 anos lá, e assim sucessivamente. E fui missionário auxiliar de várias cidades, como de Floriano, e fui vice-presidente da Assembleia de Deus em Floriano também. Fui pastor auxiliar há quase 8 anos lá em Floriano, uma igreja grande, de estrutura. Uma das maiores cidades do estado do Piauí, né? Isso, uma das maiores cidades, e termo evangélico, uma das que tem mais evangélico no estado do Piauí. Então, assim, aí, nesse decorrer, eu já crescia no ministério e já crescia na minha vida acadêmica, né? Que eu me dediquei bastante, quem me conhece, não só pelas redes sociais, que você vê lá, vai ver meus livros, vai ver minhas publicações e tal, mas quem me conhece pessoalmente, desde o início, a minha dedicação sempre foi o ensino, sempre foi estar procurando aprender, né? Aprender e se especializando para poder apresentar algo melhor, melhor. Isso continua até hoje, né, pastor? Essa questão de continuar se aprimorando, estudando. Pastor Luiz Carvalho, ele é formado em teologia, graduado em teologia, filosofia e também pedagogia e várias outras especializações, não é isso, pastor? Isso. As graduações que eu fiz, boa parte dela foi feita em Floriano, no meu período lá, de 8 anos, e onde eu tive uma oportunidade excelente de ir para a sala de aula, inclusive. Não foi... eu tenho cursos EAD, à distância, que são excelentes, são melhores, são bons. Mas esses cursos foram presenciais, mas a minha vontade de graduação, de estudar, não é questão de vaidade, era questão de vontade, né? De vontade. Se eu me deixar aqui, eu com certeza estou estudando alguma coisa que, sem se falar na área de escrita. Quem me conhece, é mais de 20 anos que eu tenho dedicado à escrita. Sim. E, pastor, eu queria que você falasse um pouco das suas origens aqui em Sigefredo Pacheco, né? Acredito que sejam origens como de tantos outros sigefredoenses, né? Há alguns anos atrás, a cidade não era, né, com algumas oportunidades que eu já tenho. Claro que ainda poucas, mas há anos atrás isso era ainda mais difícil, né? Isso. Eu sou filho do senhor José Ribeiro de Carvalho, né? Sou José Ribeiro, conhecido. E é um senhor de idade, mas bem conhecido na cidade. E a minha infância aqui, eu sou do tempo de Conceição do Brasão, né? Sim. Eu vi a emancipação dessa cidade, né? E o decorrer dos tempos tem acompanhado o seu desenvolvimento. Então, as minhas origens aqui dentro foi assim, claro que um pouco em Teresina, um pouco aqui, né? Teresina nos ajudou bastante também, né? Mas logo após a gente desenvolver, eu saí daqui na minha adolescência e fui para Teresina. Quando eu volto de lá, a sociedade, algumas pessoas na sociedade me conhecem um período que eu não estava na igreja, né? Uhum. E um período que eu não estava na igreja. Então, essas pessoas que me conhecem sabem que a gente teve uma história também lá fora. Não nasceu em berço evangélico? Nasci. Nasceu em berço evangélico, teve um momento que... Mas eu passei uma temporada fora e sempre fui um menino muito peralta, né? Eu era uma criança peralta, então tenho muitas amizades na cidade que não são evangélicos, mas são meus amigos, e eu respeito a todos eles, né? Independente do crédito de cada um. E até tenho um orgulho de dizer que vivi a infância junto com muitos que hoje já estão na nossa idade hoje, né? Sim. Então, logo após a gente passar esse período, na minha adolescência, quando fui a Teresina e passei uma temporada lá e tinha que sair do sistema que eu estava, eu tinha que sair. Não tinha outro tempo para continuar.
Teve incentivo do pai para se tornar pastor, Luiz? Sim, com certeza, porque meu pai é um presbítero, um obreiro, um ancião da igreja, e um homem sempre dedicado às coisas de Deus, né? E aquilo passou a inspiração para mim, com certeza. E o orgulho, eu acredito que foi o maior orgulho dele ver a realização dele, que talvez fosse a realização dele de ser o que hoje eu sou. Pastor de uma igreja. Sou pastor, sou presidente de uma igreja que temos centenas e milhares com vontade de ser presidente de uma igreja. Sim, com certeza. Eu não precisou de guerrear nada com ninguém, porque tudo foi pela graça e misericórdia de Deus. Que nem Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Com certeza. Pastor Luiz, eu vou pedir aqui uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo, porque eu gosto sempre de estar interagindo com as pessoas que nos acompanham. Tá aí por aqui. Muitas pessoas já comentando. A nossa live já segue aqui com mais de 100 pessoas simultaneamente, só pelo Facebook, não é isso, Renan Silva? Só no Facebook, mais de 100 pessoas simultaneamente nos assistindo. Olha, deixa eu mandar aqui uma boa noite para Val Rabelo, sempre nos acompanhando. Quem está também nos assistindo é o Chico Coitinho, a Keila Brito lá no Mucambo do Pedro, Orisvaldo, Domingos Souza, Elizabeth Ribeiro, boa noite. Erasmo Júnior, boa noite. Reinaldo Carvalho, boa noite. Chico Tanazzi também está nos assistindo. De Teresina, José Milton lá no Mucambo do Pedro, a Rosinha da Mata, Pastor Luiz é uma bênção. Chico Coitinho, boa noite a todos. Que faz o Brasão News. Boa noite, meu irmão, meu amigo Chico Coitinho. Renan Silva, eu já te falei, né? O Chico Coitinho era locutor aqui nas rádios de Cígia Freire Pacheco, um grande profissional. Um abraço. Gente, vai deixando aí seu boa noite, seu comentário, que ao longo aqui da nossa transmissão, vou fazer de tudo para ir interagindo com vocês, para ir lendo as mensagens, os comentários. Muitas vezes a gente não consegue ler todas as mensagens, porque são muitas, tá bom? As pessoas também mandam no nosso WhatsApp pessoal. Olha aqui, quem está nos assistindo é nada mais, nada menos do que nosso amigo, também filho dessa terra, que muito em breve vai estar aqui nos Estúdios Brasão gravando um podcast. Daniel Barbechou, um abraço, meu irmão. Você que é um cara assim, sabe, muito inspirador. Tá acompanhando aqui a nossa live. Gente, é isso. Vamos aqui dando continuidade. Pastor Luiz Carvalho, 18 anos de ministério pastoral na Assembleia de Deus. E já passou por diversas cidades, né, pastor? Eu queria que você falasse assim um pouco de quantas cidades, quais são elas. Bem, na minha primeira trajetória como missionário, né? Missionário, às vezes passa menos, passa um ano, passa 2 anos, né? E eu comecei... A minha primeira cidade, depois de Cígia Freire Pacheco, foi São Miguel do Tapuí, povoado por nome Brejo da Onça. Foi lá que Deus nos concedeu a graça de trabalhar. Segundo, nós fomos para Boqueirão do Piauí. Trabalhamos em Boqueirão, também por um período de tempo, e logo fomos para a cidade de São Félix, um povoado chamado Buriti do Castelo. E também nesse período de tempo, de um ano e pouco, né? Isso como missionário. Como missionário. E de Buriti do Castelo nós fomos para Água Branca, estivemos em Hugo Napoleão, na regional de Água Branca. Hugo Napoleão. Uma cidade que eu fui missionário, depois de 15 anos eu voltei a ser o pastor de lá. Foi missionário e depois volta como pastor presidente da cidade de Hugo Napoleão. Depois de 15 anos, eu voltei como ser o presidente da igreja de lá, algo que dentro da nossa instituição não é fácil. E eu tive esse privilégio, né, grande. E de Hugo Napoleão fui pescado pelo pastor e doutor José Expedito Dias Reis, que hoje trabalha na Teresina Leste, psicólogo e etc. É um homem de um alto conhecimento no nosso meio e nos escolheu para ir trabalhar com ele em Floriano. E investiu na nossa formação. Ele é um grande investidor acadêmico, ministerial, e foi em Floriano que eu passei como missionário, até concluir os dias de missionário foi em Floriano. E lá eu já fui levado evangelista e ordenado pastor, tudo num período que eu estava em Floriano.
Foram 8 anos em Floripa. 8 anos, e quando saí de lá, no último ano eu já era o vice-presidente da igreja de Floriano. Aí de Floriano foi para o primeiro campo ministerial, de fato, como pastor. Eu fui presidir, olha, eu era vice de Floriano, da Assembleia de Deus de Floriano. Quem falar na Assembleia de Deus de Floriano, nós estamos falando de uma grande igreja, talvez com mais de 2.000 crentes congregados, membros de congregados. E quando surgiu o momento da gente sair, e as portas não se abriram como as pessoas imaginam, mas como Deus quer. Então, abriu-se para o povoado de Palmeira dos Soares, Pedro II. Meu primeiro campo, tenho orgulho, amo o povo de lá, de todos os lugares que eu passei, graças a Deus. Tenho amor e respeito por todos. Mas lá, que foi meu primeiro campo, apesar das dificuldades das serras, né? Mas um povo humilde, um povo muito pacato, um povo amigo. Sim, pastor, eu queria que você contasse assim as dificuldades, né? Se teve algum momento na trajetória que você pensou, rapaz, é um momento de parar, casado, pai de 3 filhos, e se teve algum momento que você, assim, tenho que parar, tenho que abandonar e seguir outro rumo. A crise de identidade, Wesley, acontece na vida de todos, inclusive de pastores. Uma crise de identidade. Quando você olha para trás, você não construiu nada. Se olha para frente, não vê expectativa nenhuma de futuro. Aí você começa a ficar preocupado. Você tem filho, você tem esposa, e será que é isso mesmo que eu escolhi para mim? Será que Deus está comigo? Estou com tantos anos, eu devia ter uma realização financeira, não tenho. E aí, se a pessoa não tiver uma boa estabilidade emocional, muitos desistem, muitos desistem. Essa pergunta, pastor, é justamente assim, porque a sociedade, por não conhecer a trajetória, por não conhecer como que é o processo, muitas vezes julga, né? É muito fácil olhar para um pastor presidente de uma grande igreja, com muitos membros, né? Mas eu sempre gosto de olhar para o missionário, aquele que está no interior, enfrentando sol, chuva, mas levando a palavra, cumprindo seu ofício, né? E com muita dificuldade. Ali é um momento de muita dificuldade, mas as pessoas não olham para esse momento, só olham para o pastor presidente. É muito fácil hoje olhar o Luiz Carvalho é presidente da Assembleia de Deus em Buriti dos Montes, né? Mas não lembra lá do município de Pedro II, no interior, Palmeiras, né? E tantos outros interiores que o momento era difícil, né? Eu sempre escuto relatos de pastores, né, que contam as suas dificuldades no início da carreira ministerial, né, que vem momentos de desistir, de pensar em parar, né, como você bem falou, momentos que, poxa, com essa idade eu poderia ter uma vida financeira bem mais alavancada, e né, naquele momento, mas acredito que tudo por um propósito de Deus, né? Tudo isso é satisfatório, é muito recompensativo para você, olhar para trás e ver pessoas que você evangelizou, ver pessoas que você tirou de uma vida, né, de destruição e que hoje está servindo a Deus. Né? Acredito que seja muito gratificante. Wesley, é o seguinte, olha, se o homem, o ministro do evangelho, o pastor, o evangelista, ele não se realizar financeiramente, mas se ele tiver certeza, está satisfeito. Ele está satisfeito. Porque ele está satisfeito. Porque ele foi escolhido. Existe... Alguns escolhem a vida... vamos dizer... Algumas pessoas, às vezes, julgam, como o senhor mesmo falou, alguém hoje tem uma realização financeira, tem isso, tem aquilo, mas todos eles passaram por essa mesma trajetória. Uma trajetória que todos passam por ela. Agora,
E as oportunidades, Deus com certeza vai dar para todos, mas nem todos sabem, como o senhor sabe, na sociedade também. Vem oportunidade para todos, nem todos sabem aproveitar as oportunidades que vêm. É verdade. E assim, pastor Sigefredo Pacheco, né? A comunidade evangélica em Sigefredo Pacheco, as pessoas que nos assistem, que não conhecem um pouco da história, é um berçário, né, de grandes homens, grandes mulheres que construíram a sua vida pautada na palavra de Deus, né, e é muito inspirador. Hoje a gente olha, não tem mais um filho da terra que se tornou pastor. Eu só conheço filho mesmo da terra, o senhor e o pastor Gilberto, que saíram daqui hoje, né, são pastores e primos, né? E primos. Inclusive, somos primos. Mesma idade ali, bem. Eu sou mais um pouco à frente, né? Bem próximo, né? Bem próximo. E aí ambos iniciaram quase junto. Praticamente junto. Quem foi ordenado pastor primeiro? Incrível que pareça, eu entrei 3 anos na frente, mas na hora da ordenação nós fomos juntos. Foram juntos. Que bacana. Mas Sigefredo Pacheco é a comunidade evangélica em Sigefredo Pacheco, né? Eu gosto sempre de falar isso. Nosso primeiro pastor em Sigefredo Pacheco foi o pastor Bezaliel, que hoje é presidente da Assembleia de Deus no estado do Piauí, né? Presidente das convenções da Assembleia, né? E passou por aqui. Então, Sigefredo Pacheco é uma comunidade evangélica muito forte no estado, é uma cidade que tem um número muito bom de evangélicos, né? E que, depois do senhor e do pastor Gilberto, os missionários, né, ficaram mesmo só no campo missionário, ainda não tivemos pastores ordenados, mas creio eu que muito em breve isso possa acontecer. E eu queria que você deixasse hoje uma mensagem para o jovem ou para o missionário que já está no campo, né, que sente a chamada, que tem a vocação, para que ele continue. Todos que têm um chamado de Deus, ele não deve olhar para o tamanho da luta que ele está enfrentando ou que vai enfrentar. Ele deve buscar a Deus, né? E acreditar que Deus é com ele em qualquer circunstância. Deus é com ele, Deus vai abrir porta, Deus vai dar graça. Olha, eu estava passando um momento como missionário e um momento difícil, quando o saudoso pastor José Martins, que era um secretário de missões do estado, na época, ele foi usado por Deus com uma palavra profética para mim e revelou algo que só Deus sabia o que eu estava passando como missionário. E ele disse, hoje mesmo Deus está resolvendo esse problema. E, de fato, naquele mesmo dia, Deus resolveu. Então, Deus não desampara aquele soldado que ele botou na batalha. Deus é o nosso comandante. Ele vai estar lá para nos proteger, vai estar lá para abençoar a vida do missionário. Sim, com certeza. Gente, continue interagindo com a gente aí pelas nossas redes sociais. A nossa live aqui tá bombando, tá bom? E tem muita gente nos assistindo. Olha só, quem está nos assistindo aqui é a Mari Silva, é a Raimundo Oliveira, é a Adriana Silva. Quem também está nos assistindo, rapaz, é o vereador Raimundinho do PT, o Raimundinho Oliveira da Silva. Servir não é fácil, meu amigo. Tá aí ligado na nossa live, assistindo aqui o nosso Brasão Cast. Continua comentando, continua curtindo, compartilhando a nossa live, que por aqui vamos dando continuidade ao nosso Brasão Cast com o nosso pastor, filho de Sigefredo Pacheco, Luiz Carvalho. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para as Óticas Elô, nosso irmão Adriano Carvalho, a irmã Rosa da Mata, toda a equipe de profissional que fazem as Óticas Elô. As Óticas Elô vai completar 5 anos em Sigefredo Pacheco agora no próximo mês, e já está rolando sorteio, já está rolando promoção. Passe por lá e confere óculos de grau, óculos de vista, tá? Masculino, feminino e também esportivo. É nas Óticas Elô. Preço daquele jeito, muito baixo o preço das Óticas Elô. Olha, deixa eu falar também do Daniel Celulares. Daniel Celulares, assistência técnica para o seu celular, venda de películas, capinhas, acessórios em gerais, é com o Daniel Celulares. E falando em celulares, deixa eu falar de outro parceiro,
que é a IR Smart Cell. IR Smart Cell, localizada em Campo Maior, atendendo todas as cidades da região do Carnaubais, todo o estado do Piauí, com venda de celulares novos, iPhones e diversas marcas. Estou falando de referência, estou falando da IR Smart Cell. Olha, deixa eu mandar um abraço também para o Ronaldo Gomes, da RG Importes, a grandona, a diferenciada aqui de Sigefredo Pacheco. Gente, falar da parceria nova aqui do Brasãocast, a RR Rações, a melhor e maior casa de rações, a mais completa de Sigefredo Pacheco. Ração para o seu animal é na RR Rações, é uma organização dos irmãos Portelas do Assentamento Baixo. Um abraço, meu amigo Railton. Gente, já a gente volta, fala dos nossos colaboradores, fala dos nossos patrocinadores, mas eu vou dando por aqui continuidade a esse bate-papo muito bacana, muito descontraído com o pastor Luiz Carvalho. Pastor Luiz Carvalho, gente, para quem ainda não sabe, deixa eu dar um foco aqui, Renan Silva. Eu já fui aqui presenteado por uma obra do pastor Luiz Carvalho, estou aqui com ele, tá? O livro Pensando Bem, do autor pastor Luiz Carvalho. Para quem não sabe, ele é pastor, poeta e também escritor. Tá? Recebi aqui esse exemplar, esse livro, Pensando Bem. Muito obrigado, pastor. Tá bom? E você aí de casa, né, tem a oportunidade de adquirir os livros do pastor Luiz Carvalho. Ele vai falar aqui um pouco de como começou, né, as poesias, as escrituras. Isso vem da infância ou foi no decorrer da trajetória de vida, pastor? A inspiração para escrever, ela veio muito cedo, já muito cedo, antes do ministério, eu já tinha inspiração para escrever, né? E antes do conhecimento acadêmico, que soma muito, né? Que soma muito, sendo que muita gente tem conhecimento acadêmico que não tem a vocação, né? Que é também uma vocação. E o meu primeiro livro que eu escrevi, Wesley, foi um livro titulado... Na realidade, ele não era livro. Na época, poucos escritores piauienses. Eu sou membro da Academia Evangélica e esse livro, que o senhor está com ele em mão, foi publicado também pela Academia Teresinense de Letras, né? Sim. Eu publiquei ele agora no mês de setembro, na Academia Teresinense de Letras, na Filipe, na maior feira de literatura do Piauí. Eu estive no evento, inclusive tivemos uma parceria com a SEDUC, onde ela nos compraram uma boa quantidade desses materiais para ceder aos alunos. Os alunos da rede pública do Estado. Isso. O governo nos comprou. Na Filipe, que na realidade os escritores que fazem parte, que é convocado pela ATL, que é a Academia Teresinense de Letras, e eu fui um dos convidados a estar lá, tenho uma boa amizade com o presidente também, e lá já vem um incentivo do governo, e vendemos para a SEDUC, e assim eles distribuíram com os alunos que foram participar da feira de literatura, lá no Espaço Cajuína, em Teresina. Então, assim, eu comecei escrevendo apostilha. Na época não tinha quase escritor no Piauí. Um dos maiores renomados escritores que nós temos de peso nacional do Piauí é o pastor José Gonçalves, das Assembleias de Deus. Pastor José Gonçalves, pastor presidente da Assembleia de Deus em Água Branca, que é uma inspiração dentro do ministério para todos os escritores piauienses e nacional, né? Do estado e nacional. Então, na época, eu já escrevia apostilha e andava com a pasta. Pasta é uma bolsa, né? Cheia de apostilha para vender. Mas nem por o valor importante, mas o importante era divulgar aquelas frases uma apostilha de 15 folhas que tornou-se um livro de 150 páginas. Já pensou? 15 folhas que se tornou um livro de 150 páginas. O livro era... o primeiro título era A Chamada Missionária, e eu delimitei esse tema para A Chamada. Esse primeiro livro eu tenho traduzido. Foi publicado em português, mas, olha,
eu traduzi esse livro para o espanhol, né? Um amigo meu da Venezuela fez a tradução do livro, porém não foi publicado, só nas plataformas digitais que eu tenho parceria, né? E esse foi o primeiro. Aí, daí, sucessivamente, veio vários outros títulos. Vários livros que o senhor já publicou. Tanto, eu tenho um livro por título Antropologia Bíblica, que não é um livro de teologia especificamente dita, não é a matéria de teologia. Antropologia Bíblica, embora seja esse título para especificar uma matéria do curso de teologia, da qual eu sou professor, tenho um privilégio de dizer que sou professor de teologia há muito tempo. O livro Antropologia Bíblica, eu escrevi ele de uma forma, claro, falando do homem como um todo, mas de uma forma de mensagens de incentivo, de ânimo, Uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais simples. Não quis desconstruir a teologia sistemática, mas isso colocando o pensamento do escritor, que o escritor ele não pode seguir só o pensamento dos outros, ele tem que levar... Você vê um livro dele, você vai achar diferente. Pô, mas esse livro é diferente. Se for para ser igual aos demais, ele é simplesmente uma cópia. Ele tem que ser diferente porque tem que ter uma linguajar do escritor. Então, Antropologia Bíblica. E depois eu escrevi outro livro por nome Missões no Piauí, Pentecostalismo Pioneiro. Sigifredo Pacheco, um pouco da história de Sigifredo, da chegada do pentecostalismo em Sigifredo Pacheco. Eu escrevi, inclusive, algumas pessoas amigas daqui me passaram alguns documentos, da qual o pastor Bezaliel, que o senhor acabou de citar, que é o nosso presidente da nossa convenção no estado do Piauí, que foi o primeiro pastor dessa igreja, inclusive, quando ele em alguma ocasião estiver por aqui, converse com ele, chame ele para um momento desse, e ele muito gosta de interagir. Eu escrevi sobre ele, a chegada do pentecostalismo em Campo Maior, que é uma das igrejas mais velhas da região. Em 1980, a igreja de Campo Maior tinha 50 anos. Já tinha 50 anos. E eu delimitei escrevendo um pouco da chegada do pentecostalismo em Piripiri, da chegada do pentecostalismo em Teresina, Coivaras, que é uma das cidades também históricas, beneditinas. Eu escrevi nesse livro sobre a chegada do pentecostalismo em Paulistana, em Picos, e também em Floriano. E assim, eu escrevi esse livro, Missões no Piauí, Pentecostalismo Pioneiro. Então, está envolvendo um pouco da minha trajetória missionária nesse livro, um pouco da minha história como missionário, e eu escrevo algo a mais, abrangendo como se fosse dois temas, um só. Sim. E pastor também tem projeto novo, né? Tem livro aí já prontinho, logo, logo vai ser publicado mais uma obra do pastor Luiz Carvalho, do escritor Luiz Carvalho, porque, repito, são diversas obras, né, já publicadas, ou impressas, ou nas plataformas digitais. E eu queria que você falasse do projeto novo, né, da nova publicação, que muito em breve vai vir por aí, que com certeza vai ser mais um sucesso, como os outros livros que o senhor tem escrevido. Todos eles, graças a Deus, é um sucesso. Para ele falar que é tanto sucesso, claro que eu não tenho recursos e patrocínio quase para fazer grandes investimentos, mas os investimentos que eu faço, eu vendo todos. Se eu não tivesse em PDF a matriz, até eles eu não tinha para reproduzir. Então, assim, há mais de um ano, antes de vir para a região, eu li 3 livros da história de Campo Maior. 3 livros. Um bom leitor dá um bom escritor. E é uma das coisas que alguém quiser escrever tem que aprender a ler. Porque você não vai inventar. Você não pode inventar. Diga, eu vou fazer isso daqui. Não pode ser assim. E há um ano atrás, porque algumas pessoas me ligaram perguntando, o senhor chegou na região agora e se inspirou e eu dentro dessa área, como escritor, eu tenho muitos amigos filósofos, muitos amigos antropólogos,
no Piauí. Pastor, assim, você é formado em filosofia, né? E o campo da filosofia com a teologia não gerou assim um conflito? Como foi assim? Rapaz, eu vou também cursar filosofia. Eu lecionei filosofia um bom tempo e acredito assim que por falta de conhecimento, é tão versículo bíblico, as pessoas perecem, né? Sim. Por falta de conhecimento. Mas quando você adquirir o conhecimento, aquilo não vai ser mais algo que vai repercutir. Algumas pessoas, quando vão estudar filosofia, alguns jovens especificamente, evangélicos, vão para a faculdade, quando chega lá, eles não estão preparados, alicerçados à fé deles, e quando entra no pensamento filosófico dos filósofos, eles se afastam, né? Eu fui estudar a origem dos filósofos, né? E estudando a origem dos filósofos, eu entendi que uma boa parte da frustração de alguns filósofos, inclusive dele, quase todos de origem do protestantismo, quase boa parte dos filósofos tinha origem protestante, e sofreram muitos traumas de infância no meio da qual eles viviam, e construíram muito pensamento a partir de certas suposições. Mas, claro, que não estou falando essa crítica especificamente. Por exemplo, quando alguém lê Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o alemão, ele vai se escandalizar com a linguagem de Nietzsche, mas ele não conhece a linguagem de Nietzsche. Ele não sabe quem foi Nietzsche. Se ele puxar a história da infância dele, aí ele vai passar a entender o porquê que Nietzsche tem esse sentimento revoltoso a respeito de Deus, quando ele escreveu o livro Deus está morto, né? E agora escrever o outro livro refutando este tema, Deus não está morto. Uhum. E então eu estudei filosofia não só a partir de Nietzsche, os pré-socráticos, socrático e pós-socrático, contemporâneo e etc. Todas as divisões da filosofia. E para a área pastoral, para o teólogo, na realidade, os bons teólogos que nós temos, que no Brasil, quase todos eles são filósofos. Também acredito pelo seu mesmo pensamento, né? De entender a origem filosófica, né? Isso, qualificar a linguagem dele, o pensamento, por quê? Porque pensando bem, que nós vamos falar logo mais, porque pensando bem? Esse é um raciocínio. E eu uso linguagens, adágios até populares dentro desse livro. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu uso um adágio popular. É uma linguagem simples que eu chego a qualquer espaço com ela. Pois bem, então o conhecimento filosófico ajuda, sim, muito, e teologia tem muito a ver com filosofia. Muito a ver com filosofia. Sim, com certeza. E também a questão da experiência, das formações, ajudam na vida pastoral, né, pastor? Já escutei relato de pastores que dizem que pastor é um pouco de tudo. O senhor concorda com essa frase? É pai, é amigo, é pastor, é psicólogo? Isso, sim, o pastor, ele tem que estar preparado para qualquer situação. E para o ser humano, né, Luiz Carvalho, é muito complicado isso. Momentos que você está ali em momentos difíceis, que sequer consegue se ajudar e tem que receber alguém e tem que passar aquela ajuda, tem que passar aquele ânimo, né? Isso. Eu acredito que todo cidadão, todo ser humano, né, tem um momento que não está muito bem, né? O seu interior está ali pedindo socorro e ao invés de receber uma palavra amiga, uma palavra de conforto, tenha que esquecer aquele momento e dar aquela palavra de conforto. Né? Isso. Eu estudei. Quando eu falo em estudar algumas graduações, eu estudei a Bíblia. A Bíblia que Deus, a razão do meu sucesso, se podemos chamar essa palavra, se eu tenho que atribuir alguma coisa é a Deus. Nada sou sem Deus. Nada tem, nenhum conhecimento a parte de Deus. Deus é o tudo. Então, agora, se eu cheguei a ter algum conhecimento a mais, foi Deus. Deus que fez isso. Então, nesse conhecimento que a gente tem,
Inclusive, eu fiz um curso de psicanálise que, inclusive, ajudou muito, porque quando você conhece o racional, o emocional, você fica mais fácil de trabalhar com as pessoas. As pessoas comumente são mais emocionais do que racionais, né? Com mais as pessoas agem mais por emoção. E, inclusive, nós estamos vivendo um século. Eu fui em Teresina agora em setembro, em um auditório de escritores que vieram palestrar de São Paulo para os escritores piauienses. E me deram uma oportunidade para mim e me deram um tema assim, sem ter tempo. Digo, o escritor Luiz Carvalho, se falem dos problemas emocionais pós-pandemia. E Deus e o conhecimento que você tem, né? Para poder falar e diante de um auditório, de uma linguagem alta, de um pessoal de anos de experiência naquela área, que também vai muito tempo, vai muito disso, né? E eu fui falar desse problema. Mas o conhecimento, conhecer as emoções e conhecer o lado racional das pessoas é muito importante para o desenvolvimento de qualquer área, e especificamente para a nossa área como pastor. Às vezes nós estamos conversando com alguém e por fora ele está rindo e por dentro ele está chorando. Sim. Né? Por fora ele está rindo e por dentro ele está chorando. E aí é essa graça, esse conhecimento, apesar de haver uma revelação de Deus, mas através dessa graça e desse conhecimento você pode identificar e poder ajudar as pessoas, né? Que precisam tanto de uma palavra. Né? Sim, sim. Pastor, uma curiosidade, acredito que muitas pessoas também têm essa curiosidade. Já escutei outros pastores com uma experiência vasta, assim como a do senhor, relatar momentos de perseguição, né, enquanto evangélico. A gente sabe que a intolerância religiosa, por muito tempo, ela permeou no Brasil, até hoje, né, não tão comum como antigamente, como há anos atrás, mas até hoje ainda existe, né, a questão da intolerância religiosa. O evangelho ele é aceito em todo o mundo, ou em alguma parte do mundo, porque tem países que não se aceitam, né, entrar, ler um exemplar bíblico, mas no Brasil, né, a gente tem essa liberdade, mas que em algum tempo essa liberdade não era assim tão comum. Né? Alguns pastores, alguns missionários, líderes enfrentaram uma resistência e até mesmo ameaças, perseguições. Se teve algum momento que o pastor Luiz Carvalho passou por um momento como esse? Eu passei uma experiência aqui pertinho, né? Na realidade, logo no começo, diretamente, não, diretamente, eu nem classifico essa como se tivesse sido uma perseguição religiosa, né? Mas eu passei de uma experiência terrível, numa região aqui próxima, ainda quando eu era missionário, né? E, e algo mesmo sério, que as pessoas que agrediram a pessoa e vieram para cometer ali um delito com aquelas pessoas. E o cidadão que me levava numa moto, que ia me levando para um campo missionário, o cidadão não era evangélico, mas tinha suas amizades na sociedade, e de certo que esse cidadão enfrentou umas pessoas querendo agir contra a sua vida, porque estava me levando para um trabalho missionário, né? Missionário. E quando eu entendi, eu me afastei, desci da moto, peguei, que ele me levava, fui na garupa, peguei a Bíblia, desci e fiquei ali à parte, quando de repente um deles entenderam quem eu era e disseram que poderíamos passar, que estava tudo bem, tal, mas passamos um momento muito constrangedor. Apesar que eu, pessoalmente, digo, Wesley, assim, eu aprendi muita questão do respeito, né? Eu sou muito respeitável, respeito qualquer denominação, e eu não tive muito, não. A minha experiência concernente a esse assunto
não foram muitos, graças a Deus, né? De tolerância, né? Logo eu ensinava, eu trabalhei em região muito fechada do evangelho, algumas até. Mas eu começava a fazer amizade com as pessoas, tal, e de repente a gente desconstruía certo pensamento, né? Certo pensamento. E através da amizade a gente ia levando a fé para as pessoas, né? Sim, com certeza. Gente, muitas pessoas aqui mandando mensagem também no nosso WhatsApp pessoal, tá? E deixando aqui seus comentários, seu boa noite de diversas cidades, diversas localidades, tá? Nesse podcast, nessa conversa descontraída e tão bacana aqui com o pastor Luiz Carvalho. Renan, tem muita gente aqui perguntando sobre a corrida. Primeira corrida de rua Brasão News. Gente, primeira corrida de rua Brasão News, abri aqui um espaço. Acontece nesse próximo sábado, dia 30, tá? E logo, logo aí, durante toda a semana, nas redes sociais da Brasão News, muita informação da largada, tá? Do percurso, da chegada, do apoio que vão ter, e todas as dúvidas serão tiradas durante o decorrer da semana. Gente, agradecer aqui pelo carinho da audiência. Olha quem está aqui nos assistindo, é o Raimundo Ribeiro, Renan Silva. Grande profissional Raimundo Ribeiro, está aqui comentando. Eu tive o prazer de estudar junto com o pastor Luiz Carvalho. Um abraço, Raimundo Ribeiro, que está nos assistindo. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. São mais de 100 pessoas simultaneamente. A gente já está aí chegando uma hora de live e as pessoas continuam aí ligadas no nosso Brasãocast, assistindo nessa terça-feira à noite. Pastor, é agradecer, né, pela sua vinda aqui na cidade, tá? E vamos aqui apresentar, posso? Novo livro que muito em breve será lançado, tá? Já está aqui a capa dessa grande obra. Deixa eu aproximar aqui da câmera, pastor, com licença aqui, ó. Tá aqui. Histórias da região dos Carnaubais, tá bom? É a nova obra do pastor Luiz Carvalho. Com certeza será mais um sucesso, tá bom? Logo, logo vai ser publicado, não é isso, pastor? Tá aqui, História da região dos Carnaubais. Eu já quero o meu desse aqui, tá bom? Só pela capa, só pelo título aqui, eu já sei que será um livro muito incrível, muita história bacana dessa região, que a gente tem um carinho, que a gente ama demais, e tenho certeza que vai ser mais um livro inspirador, pastor, tá? E eu deixo você à vontade para falar aqui dessa obra a ser lançada. Eu vou começar a ler o meu pensando bem ainda hoje, tá? Fico muito grato, muito obrigado, tá? E que você falasse um pouco dessa nova obra que muito em breve será lançada. Muito bem, pois novamente um abraço aos amigos que estão acompanhando aí, deles até amigo de infância, né? Estudamos junto. Meu irmão e amigo, esse livro, há um ano atrás, como eu tinha dito, comecei a pesquisar ele. Me veio a inspiração após eu ler 3 livros de Campo Maior, da história de Campo Maior, e que é uma das cidades no Piauí que mais tem escritos, livros publicados. É Campo Maior. Muito material. E me veio aquela inspiração. Eu digo, eu vou... Porque esse livro não é um livro de cunho teológico. Inclusive, eu estou fazendo um pós em arqueologia. Eu tive que ter um conhecimento maior na área. Então, eu estou cursando uma pós em arqueologia, que me dá o conhecimento das pesquisas que eu fui fazer. Inclusive, eu já estive lá no monumento, já estive na Pedra do Castelo, já estive lá na região do Quênia, estou fazendo pesquisa. Vou fazer uma pesquisa esse final de semana lá na região com os índios. Por quê? Porque não é simplesmente um trabalho metodológico, de metodologia, mas é um trabalho de pesquisa dentro da área de história. Eu estou atuando como historiador. Então, essa inspiração, isso seja feito Pacheco, que terei a honra de estar falando do ilustre, saudoso doutor, senador e deputado, e etc. Um homem de um currículo muito grande, muito à frente da época que ele viveu, doutor Sigefredo Pacheco. Né? E tem relatos históricos
apanhados que nós estamos fazendo para estar incluído. Essa obra é uma obra que deve estar de 150 a 170 páginas, esse livro. Vai ser um livro volumoso. Eu já tenho material apanhado, muita coisa apanhada, mas eu preciso mais de pesquisa de campo, que eu vou atuar como profissional de campo, onde entra a área de historiador, de arqueólogo, na área da pesquisa de campo, para me fundamentar. Eu tenho quase 20 livros da região para fazer a fundamentação bibliográfica do livro, mas preciso ter a pesquisa do campo. Para mim, eu fui na Pedra do Castelo para poder falar da história, falar da Pedra do Castelo. Eu preciso ir lá e ver, conhecer, não só arranjar uma foto na internet. Não é simplesmente assim. Por quê? Porque o livro será inquestionado. O senhor pode interrogar qualquer livro meu e eu falo sem ter nada nas minhas mãos, porque fui eu que escrevi. Sim. Eu que escrevi. Então, esse livro, Histórias, observe o nome no plural, né? Histórias. Todas as cidades serão, né? Tem um trecho, um capítulo das suas histórias, né? Como Sigefredo Pacheco. Estarei falando de todas as cidades, um pouco, porque tem cidade que tem um vasto conteúdo cultural. Um contexto histórico maior. Maior, cultural. E aí, lá o Marvão, a história do Marvão, que é o Castelo do Piauí, isso que é uma das cidades históricas também, junto com o Campo Maior, etc. Eu estudei desde da Batalha do Genipapo, que eu já tinha os 3 livros que eu tinha lido, me trouxe essa inspiração. E hoje eu estou com um livro em andamento, faltando não muitas coisas para concluir o meu pensamento e enviar o material para a editora. Eu trabalho com a editora de São Paulo e logo mais estarei concluindo. Eu acredito que até setembro nós estaremos lançando esse livro. É isso, pastor, e vai vir aqui no nosso podcast de novo, né, falar da obra, que eu acredito que vai ser um sucesso, pastor, assim como os outros exemplares. Pessoal, terça-feira à noite, eu agradecer o carinho da audiência. A gente está ao vivo pelo Facebook, Instagram, YouTube, todas as nossas plataformas digitais, e vocês nos acompanhando, interagindo com a gente aqui, tá? E mais uma vez, pastor, lhe agradecer, né? Sei que seu tempo é muito corrido, e você disponibilizou um pouco do seu tempo, saiu ali da cidade de Buriti dos Montes e veio aqui à terra natal para falar um pouco da sua história inspiradora, das obras, das escrituras. E a gente fica muito feliz em receber um filho da terra, né, que tem uma história tão bonita, assim como a do senhor. Muito obrigado, pastor. Wesley, eu que agradeço o espaço, né, a mim concedido. Deus abençoe grandemente. Eu sou muito grato e feliz de voltar a interagir diretamente com a minha cidade natal, meu povo, minha família, com os parentes e amigos. Então, eu estar aqui, para mim, é um privilégio muito grande. Só tenho a agradecer por esse momento de estarmos aqui falando da nossa história de vida. Então é isso, gente. Mais uma edição do Brasão Cast chegando ao fim. Até a nossa próxima edição. Fiquem todos com Deus e aguardem a nossa próxima edição. Quer ser um dos nossos colaboradores, ter seu nome aqui explanado, divulgado na melhor, na maior, na Brasão News, no Brasão Cast? Procura a gente, tá bom? E seja também um parceiro, assim como esses aí que estão na tela, ó. Esse grupo de colaboradores bacana, os melhores da cidade. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima edição.